Bom, gente, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês e eu preciso que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis. Isso, abra aí. Gênesis, no capítulo de número 3. O verso é o de número 21. Coloca para mim, por favor. É só uma reflexão. Preste atenção. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Você pode ler para mim, por favor? Não, volta. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora. Te damos graças por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu gostaria de te dar um panorama rápido da necessidade do Salvador, da necessidade de alguém que viria fazer algo que ninguém teria condições de fazer. Se você deseja viver com Deus, e eu tenho falado muito de relacionamento, é importante que você entenda que a maior parte da Bíblia terá que ser vista pela fé e não pela razão. Nós teremos algumas informações mais pontuais, mais assertivas, com um nível de esclarecimento muito mais forte, alto, mas boa parte das informações, elas sempre, me parece de uma forma proposital, vai requerer do leitor, vai querer daquele que se aproxima de Deus, a fé. Porque grande parte das informações que gostaríamos de ter, nós não temos. Nós temos dificuldade de entender a Bíblia por causa do tempo, dos números. Eles nos atrapalham muito. Quando diz que alguém é capaz de viver mais de 900 anos, como Matusalém, como há uma geração que vivia 400 e poucos, 300 e poucos, 500 e poucos, certo? Isso vai diminuindo ao longo do tempo, mas ainda é para nós um grande desafio. É um grande desafio entender onde um camarada consegue 300 raposas para colocar fogo na seara do inimigo. É um grande desafio para nós entendermos como um indivíduo apenas com uma queixada de jumento pode praticamente exterminar um exército inimigo. Sempre teremos dificuldade de entender como tudo foi feito em 7 dias. Se 7 dias, a palavra dia, na verdade, quer dizer um período de 24 horas, ou se ela se encaixaria, certo? Que um dia para Deus, né, seria como 1000 anos para o homem. Então, todas as vezes que lidarmos com essas informações, inevitavelmente a nossa fé tem que estar muito fundamentada, ou então as críticas, as dúvidas, os argumentos dos ateus, dos filósofos e de boa parte das pessoas que não conseguiram alcançar a fé para estabelecer um relacionamento com Deus, pode prejudicar a sua fé. Nós estamos falando e vamos falar do nascimento de Jesus, e uma série de fatores nos faz acreditar ou entender que ele não aconteceu na data que se comemora. Tá certo? E você vai observar por inúmeros ângulos, inúmeras escolas, e elas vão contradizer isso por causa de questões climáticas e uma série de outros fatores que estão envoltos nisso. Mas para nós, se foi novembro, dezembro, janeiro, se foi abril, junho, julho, se foi 25, 17, 8, para nós isso não é relevante.
O relevante é que ele nasceu para cumprir um propósito, e o propósito cujo qual ele nasceu, ele cumpriu. Então, muito cuidado com suas afirmações e suas discussões em determinados ambientes, onde você pode desejar afirmar determinadas coisas, certo? E ter problema para sustentar isso com textos bíblicos, porque eu já vi muitas pessoas se desviarem e tornarem, né? Eu recebi quase uma enciclopédia de um camarada aqui de Xerém, mas muito confuso exatamente por causa da ressurreição de Jesus, não de seu nascimento, por causa das contas que fizeram, e ele se atrapalhou bastante. Então eu preciso preparar você para entender que nessas questões de números, de lugares, de épocas, de costumes, nós podemos esbarrar muito e muitas vezes nas informações que não serão tão precisas, ok? Mas eu gostaria que você entendesse o que eu quero passar para você hoje. Deus cria o homem e a mulher, e nós somos criacionistas, e não temos nenhuma dificuldade de até aceitar um pouco da evolução, não como a criação, mas o processo evolutivo. Se você acompanha principalmente a natureza, né? A evolução dos animais e como eles se adaptam, e também os homens, o ser humano, para onde eles vão, como migram, como as coisas se comportam, como a cor da pele e muitas vezes a mão, para onde é que está indo, né, a nossa, ou as gerações futuras, mediante ao que nós estamos fazendo com os nossos olhos, nos dispositivos eletrônicos, certos nossos dedos, que precisam de habilidades para digitação, algo que era apenas necessário para quem fazia datilografia. Os mais antigos devem lembrar o que é isso. Uma maquinazinha, lembra? Quem é que não lembra da máquina de datilografia? Levanta a mão. Isso aí. Não lembra, louvado seja Deus. Nem precisa fazer força para lembrar, não. Não perdeu nada, não. Tá certo? Mas eu queria que você olhasse, né, para um panorama que, na criação, o diabo vai persuadir o homem. E sua mulher. E eu acho que isso todo mundo sabe. A historinha de um limite que é ultrapassado, e que durante algum tempo alguém disse que era uma maçã, um fruto, alguma coisa desse tipo, mas a mensagem apenas quer dizer que um limite foi estabelecido no jardim, no Éden, num ambiente que era chamado de paraíso, e aqueles que viviam ali resolveram ultrapassar os limites estabelecidos por Deus. E o que foi dito é que, uma vez ultrapassados os limites, eles seriam banidos daquele ambiente, e isso aconteceu. Eles enxergam uma nudez que tem muito mais, né, do que apenas uma nudez física, mas é importante você notar que, ao observar isso, eu confesso a você que aí a minha fé tem que entrar em ação, porque as informações não são suficientes para me satisfazer. Eu não consigo entender por que é que eles pegam folhas para se cobrir. Eu não consigo entender. De onde vem a tal vergonha para cobrir seus órgãos sexuais com folhas de figueira? Talvez para cobrir os seios de Eva, para cobrir as partes íntimas daquele casal. Não sei, eu confesso que nós nos deparamos com tribos indígenas que andam nuas, certo? E não tem nenhum problema, nenhuma vergonha disso. Então eu não entendo muito bem, eu só sei que eles tentam reverter o que fizeram. É isso que eu quero que você entenda. Eles tentam reverter o que fizeram com algo provisório, com algo que não é consistente. Eles pegam uma folha que não sobreviverá muito tempo, que irá apodrecer já, que basta o movimento, que basta o sentar e o levantar, e é uma questão de tempo até essas folhas não sobreviverem, ou seja, não serem suficientes para cobrir a nudez. Mas eles tentam consertar,
É o homem tentando resolver o seu problema, ou o problema com o seu pecado. Tentando ele mesmo solucionar, ele mesmo pagar e fechar essa conta e zerar essa pendência. Só que eu pedi que fosse colocado o capítulo 3, o verso de número 21. E ele tem uma informação bem legal para nós. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles. Bom, é importante notar que nós não tínhamos o sintético. É importante notarmos que alguém teve que morrer para oferecer as peles do verso de número 21. Apesar de não ser registrado explicitamente, alguém morreu. Um sangue foi derramado nessa ocasião, onde Deus se torna um costureiro, um estilista. Em algumas traduções diz que ele coseu a roupa, ele cobriu Adão e Eva. Preste atenção. Agora, substituindo a folha por uma pele, e muito mais do que aquilo que vai sobre o corpo, mas aquilo que teve que acontecer para que aquela pele fosse oferecida. Ali no jardim do Éden, Jesus Cristo já aparece na tipologia, sendo também esse indivíduo, ou se eu posso chamar de indivíduo, mas esse ser vivo que morre para oferecer a pele para que Adão e Eva pudessem se cobrir. Ele já está ali, vai estar nos outros, eu não vou citar isso, mas quando nós vamos para Levítico, nós vamos ver Deus estabelecendo um processo cujo qual o pecado vai sair. E ele depende de duas figuras importantíssimas. Aliás, ele depende de três. Ele depende do pecador. Ele depende do cordeiro que vai pagar o preço do pecado. E ele depende do sacerdote que vai matar ou oferecer o sacrifício. E as coisas continuam sendo capazes de ser resolvidas. Ao longo do tempo, as coisas foram passando. Até que outro problema apareceu, o problema com o sacerdote. Preste atenção, para que as coisas fossem resolvidas, precisaríamos de um sacrifício, precisaríamos daquele que necessitaria de ter seu pecado encoberto, mas precisávamos de um sacerdote, alguém que fosse capaz, que fosse digno de matar um animal, de celebrar a cerimônia cuja qual alguém ficaria livre de seu pecado. E aí o problema se estabeleceu. Por quê? Porque o sacerdote se corrompeu. Não é muito diferente do que vemos hoje nos sacerdotes. E posso falar da minha classe, pastores, corrompidos pelo dinheiro, corrompidos pela ganância, corrompidos pelo sexo, corrompidos pelo sucesso, corrompidos por tantas coisas, pelo domínio, pela capacidade que tem de, muitas vezes, não vou dizer nem influenciar, mas realmente dominar as pessoas. Olhando para isso, era mais ou menos assim. Vamos olhar para o Novo Testamento, eu já vou chegar lá para mostrar isso a vocês. Era mais ou menos como se fosse assim. Eu sou o sacerdote, o Osias, ele precisa fazer o sacrifício. Então, o Osias mora em Jardim Primavera, ok? E o local onde a cerimônia vai ser feita é Xerém. Para o Osias é muito mais rápido comprar um animal aqui em Xerém do que andar com um animal lá de Jardim Primavera até Xerém. Vai demorar muito mais tempo, ok? Então, o que Osias faz, ele traz consigo o dinheiro para comprar um animal aqui, certo? Porém, o cara que vende o animal é meu filho Felipe. É ele o dono do animal. Então, ele vai lá, compra com Felipe, mas na hora de oferecer o sacrifício, ele também precisa da lenha. E quem vende a lenha, certo? É meu filho mais velho, Caio. Mas além da lenha e do animal, ele também vai precisar do incenso. E quem vende o incenso é um outro parente meu.
Eu queria que você entendesse mais ou menos, só estou dando de uma forma grosseira o que estava acontecendo, mas só para você entender por que Jesus virou os cambistas, por que criou toda aquela estrutura naquele ambiente. Mas nós voltamos à estaca zero agora, porque o templo está lá, e se alguém entrasse para oferecer o sacrifício no Santo dos Santos, ele seria fulminado. Mas não tem ninguém para entrar lá. E aí o problema está estabelecido, porque o homem está perdido de novo. Voltamos à estaca do Adão e Eva, lá atrás no Éden, onde eu comecei. Eles estão nus, sem proteção. Esquece a nudez, esquece o sexo. Todas as vezes que falamos de nudez, sabe, nesse mundo corrompido, sempre lembramos de sexualidade. Esquece isso, é transparência. É poder estar diante de Deus e das pessoas de cara limpa, sem máscaras, sabe? É poder olhar para a tela do celular e colocar ele aberto em cima da mesa, mulher, filhos, mãe, certo? Esposa, marido, está tudo lá. Podemos fazer alguns sinais ou sinalização, né, para o outro, na frente de todos. É isso, não estou falando e removendo sua individualidade, não é nada disso não, sua privacidade. Estou falando de uma vida transparente. Essa é a proposta do Éden, é isso. Poder ser quem você é de fato, diante das pessoas, é isso que Cristo nos propõe. Vem para a luz, onde todo mundo pode ver quem você é, onde sua vida pode ser observada por inteiro. É isso, essa é a proposta do Evangelho. E isso não tem como acontecer, porque o sacerdote não pode entrar lá. Pronto. E agora? Agora o homem está perdido de novo. E quem é que vai resolver esse problema? A Bíblia explica isso, eu não tenho como te dar todas as informações agora, mas é só para você entender a ideia. Então agora o que vamos fazer? Precisamos de alguém. Mas eu posso trazer o sacerdote? Não é só sacerdote. Porque o problema não está só no sacerdócio. Também tem o comércio que gira em torno do sacrifício. Deus precisa acabar, sabe, com essa estrutura de venda do cordeiro, de venda do incenso, de venda das indulgências, de venda disso, de venda daquilo, de comercialização daquilo. Então aquele que vai vir não pode ser só o sacerdote. Não. Ele também precisa ser cordeiro. Ele também precisa eliminar a necessidade da lenha. Ele precisa eliminar a necessidade do incenso. Ele precisa eliminar as necessidades, né, dos sacrifícios. Se eles são pacíficos, se eles são para a remissão de pecados, se é um pombo ou se é um novilho, se é um carneiro, uma ovelha. E é para isso que Jesus vem. É importante você entender isso. Por quê? Porque ele vem para me livrar e livrar você da morte. Preste atenção. A palavra morte, eu já falei diversas vezes aqui, tem a conotação de separação. Então, quando você lê morte, troca a palavra morte para separação. Eu morro quando o espírito que me dá vida se separa do meu corpo. Então todo o sistema elétrico vai embora e volta para Deus, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o espírito volta para Deus e eu caio no chão morto por um infarto. Olha só, por quê? Porque o espírito se separou do corpo. O corpo volta para a terra, do pó você saiu, do pó você vai voltar, o espírito volta para Deus e agora nós temos um problema, a alma. E agora, o que acontece com essa alma? Essa alma, então, é a grande disputa de Satanás, ou do bem e o mal. Ninguém está disputando seu corpo. A disputa é a alma, ninguém está disputando. O diabo não disputa seu espírito. Mas a alma, ela que está em jogo. Por quê? Porque a segunda morte vai entrar em cena. E se a primeira morte é quando o espírito se separa do corpo, a segunda morte é quando a alma se separa de Deus. E aí eu preciso te dar uma notícia.
se acredita nela ou não, você vai ter que passar por ela. Todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, certo? Diante do Senhor. Então não tem jeito. A única maneira de você não viver a segunda morte, porque a primeira, a não ser que o arrebatamento venha, certo? Todos nós vamos ter que atravessar, é da seguinte forma, recebendo Jesus Cristo como Salvador. Por quê? Porque Ele é aquele Cordeiro que morreu, certo? Para nos vestir, para pagar um pecado, certo? Para pagar uma transgressão. E se prepare, eu tenho falado isso principalmente para a liderança, a palavra pecado já vai ser banida de nosso vocabulário, assim como algumas palavras têm sido acrescentadas, assim como algumas palavras já foram banidas. Quem é aqui do tempo da palavra cebosa? Cebosa significava o quê? Alguém? Metido, chato, xexelenta. Quem é do tempo da palavra? Xexelenta. Existe mais? Você escuta falar isso? Não escuta mais falar. Já, se falar a palavra pecado, vai ser discriminação. Você não pode falar. Nada mais vai ser pecado. Se nós banirmos essa palavra do nosso vocabulário, preste atenção, vai ficar difícil de pregar. Eu tive que trocar a minha oração num evento, ok? Eu fui num evento e falei uma frase durante a minha oração, e a frase que eu falei durante a minha oração, eu tive sérios problemas com essa frase. Orando, certo? A partir daquele dia, eu mudei a minha oração, certo? Eu tive que mudar a minha oração, porque o vocabulário que eu usava naquela oração não era mais permitido na nação onde eu estou estabelecido. Eu não sei se você já viveu essas experiências. Mas eu preciso te mostrar agora, né? E aqui, na verdade, é que eu começo a pregar. A chegada desse Salvador, e ele veio para quê? Para pagar a dívida da sua alma. É isso que eu quero que você entenda. Sem ele, você vai para o inferno. Sem ele, você está perdido. Sem ele, você morre a primeira morte. E lembra, a Escritura diz, não tema aquele que pode matar o corpo, mas aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno, matar a alma. Essa é a grande questão. Jesus, ele veio para nos dar uma vida abundante na terra, é verdade, mas para pagar uma dívida. É muito importante que às vezes as pessoas não têm o entendimento disso. O presente tomou conta, a ceia tomou conta, a confraternização tomou conta, mas as pessoas às vezes não têm habilidade de entender o que ele fez naquela cruz. Fica algo bem mecânico. Então precisava-se, ok, de que o Salvador chegasse. Os profetas falaram disso, e isso começa a se cumprir numa das maiores mulheres, se não a maior, que pisou nessa terra. Maria, a mãe de Jesus. Essa mulher foi extraordinária, primeiro por sua capacidade de ter uma maturidade numa idade tão jovem. A maneira cuja qual ela se comportou, e foi a única mulher que teve o privilégio de ouvir o Filho de Deus lhe chamar de mãe. Então, por favor, evangélico, nunca diga que esta mulher, ou que Maria, é uma mulher qualquer, porque não é. Foi uma privilegiada. Lembra o que o anjo disse a ela? Salve agraciada, o Senhor é contigo. Que isso fique claro. Daí a se tornar mãe de Deus é outra história, que eu não vou, certo? Falar aqui. Mas deixa eu pegar para vocês algumas coisas que me encantam, e eu vou pegar só Mateus, tá certo? Para ganhar tempo. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, e eu vou te mostrar algumas coisinhas que eu acho que vale a pena nós observarmos. Mateus capítulo 1, verso de número 18. Mateus 1, 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José,
antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Preste atenção aqui, e eu quero, como eu disse, sempre solidificar seu relacionamento com Deus. Essa é a minha proposta. Ok? Nós temos algo muito importante aqui. Primeiro, o cumprimento de uma profecia bíblica. O profeta Isaías fala isso, que a virgem irá conceber. Algumas traduções e algumas escolas tentam dizer que ela não era virgem, que a expressão usada era apenas como uma menina muito jovem, ok? E novamente, a tua fé vai ter que entrar em cena. Sempre a fé vai ter que aparecer. O justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É assim que funciona. Então, inevitavelmente, está aí o texto dizendo que uma virgem, algo inconcebível, algo ímpar, que nunca aconteceu antes e nunca aconteceu depois. A única vez que aconteceu é aqui. E por isso tem sérios motivos para ser contradizendo. Por isso. Não é difícil entender. Eu quero que você entenda, porque a cada dia que passar, vão pressionar a nossa fé. Vão usar argumentos para dizer que o que nós servimos ou que fazemos é mentira, é duvidoso. E se você não tiver fé e experiências com Deus, você vai sucumbir. A Bíblia diz que, se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados. Basta nós olharmos o que pessoas pregavam há anos atrás. Subiam nos nossos púlpitos. Eu já tive gente que pregou na nossa igreja, em cima do púlpito da nossa igreja, comigo sentado aí, e hoje dizendo insanidades. Pare e pense. Está aqui. É duvidoso? É. Por quê? Porque uma gravidez sem a intervenção de um homem. Olhe, pare e pense. Isso é inconcebível? É inconcebível. Isso é possível? Não. E pior, a história diz que um anjo chegou e disse: salve a agraciada. Um anjo conversa com um mortal, com Maria, e diz a ela: você vai engravidar de um menino. Você consegue entender isso? Nós estamos comemorando hoje o aniversário desse garoto, desse menino chamado Jesus. Você não acredita em Adão? Opa, beleza. Para você, Adão não existiu, a história do Éden é a história da carochinha, então queria lembrar você que a Bíblia diz que o pecado entrou por um homem, e se entrou por um homem, o pecado saiu por um homem, porque senão não há justiça. Não há diferença nenhuma num ser humano, como ser humano, entre Adão e Jesus. Porém, se Jesus veio desfazer algo que Adão não fez, tem algum problema com a nossa fé. Então é importante que possamos entender isso. As Escrituras estão se cumprindo e ele vai ter que vencer. No capítulo 4, coloca para mim, por favor, verso 1. A coisa que todos perderam. Todos, nenhum ser humano chegou nessa terra e venceu a batalha que ele venceu. Ninguém. De Adão ao último indivíduo que vai, certo, morrer ou no dia do arrebatamento. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Todos que foram tentados perderam a batalha. Todos. Não teve ninguém. Pega para mim alguém aí. Quem é que você gosta na Bíblia? Vai lá. Vai Davi? Quer Salomão? Quer quem? Quer ir para o profeta Elias? Vamos lá? Você quer ir para quem? Eliseu? Vamos embora? Moisés? Abraão? Quem você quer ir? Todos eles. Apóstolo Paulo? É isso? Pedro? Todos perderam a batalha para a tentação. O capítulo 4 expõe o nosso mestre, Jesus Cristo, sendo tentado pelo diabo, oferecendo a ele aquilo que mais ao longo da história derruba pessoas.
E é assim que funciona. Alguns aqui de uma forma mais intensa, né? Apenas no capítulo 4, outros dizendo, né? Aí ao longo da história, de que Jesus tinha um caso extraordinário com Maria Madalena. Que é bíblico ou fora da Bíblia? Essa pressão sempre vai existir. Qual é o propósito de tudo isso? Você acha que é do nada? Não. É fazer você desistir da fé. É transformar Jesus em alguém comum para você. É isso. Apenas o histórico. No capítulo 4 está aí. Ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. E não apenas no capítulo 4. No restante de sua vida. Porém, ele foi o único que passa por aqui ileso. Essa é a verdade. Ileso. No capítulo 5, coloca o 5 só para eles, para eu deixar registrado. Capítulo 5, verso 1. Rapidinho. Vendo Jesus a multidão, vendo a multidão, subiu a um monte e assentando-se, aproximaram dele seus discípulos. Agora no capítulo 5 ele começa seus ensinamentos. Porque ele é cordeiro. Apesar de ser eterno, ele precisa morrer. Ele vai passar e sabe que seu tempo é curto. Mas ele sabe que uma coisa pode mudar a vida da humanidade. Informação, conhecimento, ensinamento. E a partir do capítulo 5, ele começa a ensinar seus discípulos inicialmente. É verdade, dando a ele bases. Mas logo, logo Jesus já está falando para a multidão. 4.000, 5.000 pessoas. Pessoas importantes, expressivas, significativas. Sua palavra através de pessoas como João Batista, como o apóstolo Paulo, está chegando em lugares, ou chegou em lugares relevantes, importantes, não apenas mais pessoas de aldeias, mas governadores, conseguem ser alcançados por esta palavra. E o que é isso? Isso são seus ensinamentos. Aquilo que você escuta hoje, e que eu estou falando aqui, são coisas que romperam mais de 2.000 anos para chegar. Por quê? Porque é sustentada nele. A ele foi dado um nome que é sobre todo nome. Se tem uma coisa que Deus preza, é seu nome. Certo? Uma das coisas mais importantes da história é nome. Certo? De uma forma grosseira, acaba virando uma marca. Acaba virando uma chancela. Hoje, por exemplo, o nome Que Bom. Estou te dando um exemplo. O nome Que Bom, só o nome Que Bom com aquele símbolozinho da Que Bom vale mais do que tudo que a Que Bom tem de estrutura. Fábricas, equipamentos, tudo. Nome. Todas as vezes que você cria um nome, certo? Nome. O nome pode fazer a mesma coisa, vale 100 vezes mais. Uma empresa na China pode fazer uma camiseta que pode custar R$50 numa loja e $5.000 em outra, na Quinta Avenida, em Nova York. Qual é a diferença? O tecido é o mesmo, a fábrica é a mesma, a costureira é a mesma, é o nome que está sobre ela. A coisa mais importante que nós temos é o nosso nome. Todas as vezes que falarem o seu nome, pare e pense nisso. O inferno sabe quem você é. Estão tentando expulsar um demônio. E aquele que tenta diz, em nome daquele que Paulo diz. 2 nomes são citados nesse texto. Um implícito e outro explícito. O nome Paulo e o nome Jesus. Porque Paulo expulsava demônio em nome de Jesus. Então disseram, em nome daquele que Paulo diz, sai agora. E o demônio diz, Paulo, eu sei quem é. Esse nome tem autoridade. Aquele que Paulo diz, eu também sei quem é. Mas e você? Quem você é? Eu não sei quem você é. E o texto, depois você lê, diz que o demônio ataca os 2 indivíduos e que sai basicamente pelado. Seus ensinamentos estão construindo nome em pessoas.
É isso. E continua fazendo. Pessoas que têm nome, que constroem nome, que ganham credibilidade. Seja numa esfera tão grande, ou talvez seja tão pequeno. Ah, mas eu queria ser alguém de credibilidade tão grande. Tenha primeiro de sua esposa. Tenha primeiro de seu cônjuge. Tenha primeiro de seus filhos. Tenha primeiro de seus colaboradores. Vamos começar numa fama que seja crescente, sólida. É isso que ele está fazendo com seus ensinamentos a partir do capítulo 5. Capítulo 8. Só vou dar o capítulo, não vou ler por causa do tempo. Põe o 8, só para o pessoal pegar a linha 8:1. Isso. Descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Agora ele começa as curas. Agora ele começa a curar. Agora ele começa a manifestar seu poder a partir do 8. E ele cura o leproso, ele cura o servo do centurião, em Mateus. Ainda no capítulo 8, a partir dele, ele começa a mostrar o poder que ele tinha sobre os fenômenos naturais, repreendendo a tempestade. Agora ele começa a expulsar demônios, e numa viagem só, ele dá 2 lições extraordinárias. Ele rompe paradigmas e mostra que 2 dos seus maiores missionários são um ex-endemoniado e uma mulher de vida um pouquinho questionável, a samaritana. Preste atenção. Ele começa a romper, pegar pessoas que ninguém quer, olhar para pessoas, sabe, aparentemente desqualificadas para desempenhar. Ele começa a fazer coisas, a dizer para vento, cala a boca, o vento cala a boca, dizer para o mar, fica quieto, dizer para o demônio, sai, e o demônio sai, dizer para o morto, levanta, e o morto levanta, dizer para o doente, você está curado, e o doente está curado. Esse é Jesus. Isso é extraordinário. Me parece que no casamento de Caná, no capítulo 2, ele diz que não é para isso que veio. Me parece que isso são apenas bônus. Quando Maria pede, olha, o vinho está acabando, Jesus diz, que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora, mas quando vão prendê-lo, e ainda não é a sua hora, ele sai de fininho. Mas quando prendem ele, a hora é certa, ele diz, é chegada a minha hora. Está tudo sob controle. O que estamos vendo é ele mostrar no capítulo 8 e 9 seu poder. Mas no capítulo 10, põe o 10, verso 1, novamente ele volta para coisas muito preciosas. Ele, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre espíritos imundos, para que expulsassem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Preste atenção, o que ele mostrou no capítulo 5 ou no capítulo 8, agora com suas curas, depois de ter dado os ensinamentos, agora ele diz para os discípulos, vão sozinhos agora, apoiando uns aos outros. Evitem ir sozinhos. Mas vão agora, para quê? Porque agora está na hora, certo, de vocês estagiarem. Agora eu não vou com vocês. Vão, expulsem os demônios. Comecem a fazer, comecem a realizar, comecem a divulgar. Os ensinamentos estão aqui. Se você olhar o capítulo 10, ele continua dando mais instruções. E dentre elas, a proposta da salvação. Mas tudo isso é bem legal, mas ele já está caminhando para a parte final e eu também. Capítulo 26 ainda de Mateus. Vale a pena você ir para casa e ler os 28 capítulos de Mateus. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos, vamos lá, bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. 33 anos, seus discípulos estão aparentemente bem preparados, então ele passa para a reta final. Ele é ungido em Betânia, traído por Judas, ele participa da primeira ou da última ceia, ele vai ao Getsêmani, ele é preso e ele é julgado. Bom, cadê o cara? Desculpe a expressão, né? Não é falta de reverência, não. Mas cadê o Todo-Poderoso?
Cadê o indivíduo que gritava para o vento, cala a boca, para o mar, aquieta-te? Que gritava para uma legião de demônios, sai dele agora? Que disse para um demônio do menino, sai e nunca mais entre nele. Cadê? Cadê o indivíduo poderoso que faz sair dinheiro da boca de um peixe? Agora ele está preso, sendo julgado por gente que sequer foi capaz de vencer pecado. Eu não sei se Anás e Caifás tinham noção do que eles estavam fazendo, mas talvez caiba nesse ambiente o texto que diz, o príncipe deste século cegou o entendimento. Eles estão crucificando alguém que vai morrer também por eles. Maria vai estar chorando ao pé da cruz. E ele também morre por ela. Por todos. Todos. Todos pecaram. Todos pecaram e destituídos estão da glória. Todos. É assim que funciona. O único foi ele. Ele foi o único. Mas até aqui o curso está normal, porque ele também vai morrer. Aliás, essa foi a instrução de alguns correligionários de Nicodemos, dizendo entre si, calma gente, antes deles apareceram outros charlatões, fique tranquilo, já já ele morre, e tudo que ele ensinou será sufocado, já já as pessoas esquecem dele, ele é apenas mais um dos loucos, que acreditaram que eram Deus, ou que acreditavam ser o Messias, ou talvez muito menos que isso, um imperador. Mas pare e pense, até o capítulo 26 está tudo tranquilo. Ele é um homem como qualquer outro. É verdade que nasceu de uma forma meio esquisita, que algumas pessoas questionam. Aliás, se alguém questiona o nascimento, por que eu vou querer que eles aceitem a ressurreição? Se questionam o seu nascimento, mas quando eu olho para o penúltimo capítulo do livro de Mateus, eu vejo talvez um dos momentos mais cruciais da vida de Jesus. Põe o capítulo 27, só lê o texto 1 e 2, só para o pessoal saber onde é que está. E chegando amanhã, todos os príncipes, dos sacerdotes, os anciãos do povo, formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. Verso, e manietando, o levaram e entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Preste atenção, ele vai ser crucificado, mas não morreu. Ele está pendurado numa cruz. As pessoas que passam por ele, elas pedem para que ele faça uma coisa que ele pode fazer e que é muito tentadora. Desce da cruz. Desce. Desça daí. Saia da cruz. Preste atenção. Jesus está quase morrendo. O diabo que me fez pecar, que fez você pecar, que fez Pedro pecar, que fez Paulo pecar, que fez Estevão pecar, que fez... Vamos embora, pega aí na sua mente, na Bíblia. E fez Noé, e fez Abraão, fez Isaac, e fez Jacó, e fez José, e fez, não fez com esse indivíduo que está morrendo. Então tem um problema. Esse indivíduo que está morrendo, ele foge o modelo. Ele é ímpar. Ninguém é igual a ele. Então é melhor que ele não morra. Eu não sei nem se eu posso dizer que me parece que é como se Satanás, que achou que estava no controle, acaba de descobrir
que não está, então começa, desce da cruz, não morre, não morre, eu preciso mais tempo contigo, eu preciso de mais tempo com você, para que eu consiga fazer com que você peque, vambora, não deu certo lá no início para você me adorar, mas eu preciso, desça da cruz, então soldados, desçam da cruz, autoridades, digam para ele, desça da cruz, o povo, diga desça da cruz, ladrão que está do lado, diga, desça da cruz. Esse é o 27. Porque se ele não descer da cruz, o inferno está com problema. O mal está com problema. Então ele pode descer. Está doendo. Ele não pode usar seu poder sobrenatural para aliviar a sua dor. Ele não faz uso do vinagre anestésico para diminuir sua dor. Não. Ele não pode, ele não quer. Até aqui, meu irmão, Jesus é igual a todos os homens. Sim, quem não viu, Mel Gibson me ajude, na Escócia, O Patriota, fantástico. Coração valente. E o patriota, observe. Quando nós olhamos para essa estrutura, nós descobrimos que está tudo igual, até o capítulo 28. Põe o 28, e eu termino aqui. 28:1. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houver um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. Vamos lá. Põe o verso 5. Isso. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscai a que foi, verso 6. Ele não, bom, como não está aqui? O lugar do morto é o sepulcro. Como não está aqui? O que aconteceu com ele? Para ele não estar aqui. Bom, ele não está aqui, ele já, como tinha dito. Ele disse que faria e fez. E mais do que isso, um dia nós vamos ter que nos encontrar com a morte, para viver a primeira morte. Davi disse algo muito importante: enquanto há vida, há esperança. O dia é hoje, o momento é agora, de tomarmos uma decisão para colocarmos esse Salvador Jesus na nossa vida, para nos livrar da primeira morte. Não é essa a proposta, mas para nos livrar da segunda morte, da hora de ver a nossa alma ter um encontro com Deus, ouvir: vinde bendito de meu Pai, recebei por herança aquilo que está preparado antes da fundação do mundo. Às vezes, irmãos, se tornou mecânico demais. Eu estou com um amigo à beira da morte. Talvez ele não passe dessa semana. E eu estava tomando banho hoje para vir para cá. Ele está em fase terminal, metástase, e um câncer no pulmão. E eu sei que ele está sofrendo bastante. E ele não tem Jesus. Eu vou lá amanhã, mais uma vez.
E esse Jesus, ele vai morrer a primeira morte. Porque ele vai morrer, ele fumava demais. Mas a pergunta é, ele precisa morrer a segunda morte? Não. Às vezes, a gente se torna um pouco insensível diante de tudo isso. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Pai, às vezes estamos envoltos numa vida tão dinâmica, num ambiente tão superficial, ó Deus, que nos esquecemos de que todos aqueles nossos irmãos têm dentro de si algo que o Senhor deseja e que para o Senhor concretizar, essas pessoas precisam receber teu Filho, Deus, porque somente através dele não há nenhum outro mediador entre o homem e Deus que não seja Cristo. Pai, em nome de Jesus, joga por terra tudo aquilo que nos separa de enxergarmos, porque é uma árvore, é um presente, é uma cantata, são coisas que, se não prestarmos atenção, acabam se tornando distrações. Não há problemas nenhum na árvore, no presente, na ceia, na cantata. Mas há algo muito maior do que tudo isso, que não pode ser esquecido. Ele pagou um preço para nos dar a vida eterna. Hoje não celebramos sua morte, mas seu nascimento. E muito obrigado, ó Deus, porque às vezes, Senhor, falamos tanto do Espírito Santo e tanto de Jesus e acabamos te deixando de fora. Mas eu quero direcionar minha oração, findando este culto, agradecendo o Senhor, o Todo-Poderoso Deus, que se manifestou também como Filho, que se manifestou e se manifesta também como Espírito Santo. Toma a nossa casa, a nossa família, mas principalmente a nossa fé, que tenhamos experiências contigo, Senhor, que se sobreponham a informações mais precisas, exigidas por aqueles que não têm experiência nenhuma. Leva-nos aos nossos lares, guardado por tuas mãos poderosas, porque nosso futuro não é incerto. Nós estamos guardados por tuas mãos. Te damos graças por tudo. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam: